O governo de Donald Trump impôs tarifas comerciais que afetaram negativamente a economia de vários países, incluindo o setor automotivo. Em resposta, 75 países pediram negociações para mitigar os impactos dessas tarifas, especialmente sobre componentes essenciais, como baterias para carros elétricos. Curiosamente, a China, um grande fornecedor desses componentes, não participou das negociações, o que indicou um tratamento diferenciado nas relações comerciais com os Estados Unidos. Diante desse cenário, surgem questões importantes: como as tarifas impactaram a indústria automotiva? Como afetaram os carros elétricos? Qual a importância da ausência da China nas negociações? Quais as implicações para a inovação no setor e a transição para transporte sustentável? E como a China respondeu às tarifas e isso afetou os Estados Unidos? Contexto diplomático e tarifas comerciais. O governo do presidente Donald Trump anunciou que 75 países haviam formalmente solicitado a abertura de negociações sobre tarifas comerciais, alegando que as políticas tarifárias dos Estados Unidos estavam gerando prejuízos econômicos significativos para suas economias. Esses países buscaram, portanto, abrir canais de diálogo para encontrar soluções que atenuassem os impactos adversos dessas tarifas e permitissem uma reestruturação das relações comerciais, de modo a beneficiar ambas as partes. No entanto, embora a administração Trump tenha destacado que 75 países estavam interessados nessas discussões, a lista de países específicos e os detalhes sobre os termos e condições dos acordos propostos não foram divulgados ao público, o que gerou especulações sobre o alcance e a natureza desses pedidos. Um aspecto importante que se destacou nesse cenário foi a ausência da China entre os países mencionados. A China, sendo uma das maiores economias do mundo e a maior parceira comercial dos Estados Unidos, é amplamente reconhecida como a nação com maior capacidade de impactar negativamente os interesses econômicos americanos, dada sua dimensão econômica e influência no comércio global. A falta de envolvimento da China nas negociações sobre tarifas sugeriu que as relações comerciais entre os dois países estavam sendo tratadas de maneira diferenciada, possivelmente em um nível mais estratégico e complexo, ou até mesmo em um estágio em que mudanças imediatas não poderiam ser implementadas por meio desses acordos bilaterais. Essa omissão indicou também que as negociações com a China poderiam envolver uma abordagem mais ampla ou até mesmo estar relacionadas a outros tipos de disputas comerciais que não se limitavam apenas à questão tarifária. Impacto das tarifas na indústria automotiva. As tarifas comerciais impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos chineses, que incluíam peças e componentes essenciais para a indústria automotiva, tiveram um impacto direto e significativo no setor, com consequências notáveis também para a produção de carros elétricos. Muitos dos componentes essenciais para a fabricação de veículos elétricos, como baterias, motores elétricos e outros sistemas de propulsão, são fabricados na China, o que torna essa cadeia de suprimentos crucial para a produção de carros elétricos em diversas partes do mundo. Com o aumento das tarifas sobre esses itens importados da China, os custos de fabricação dos carros elétricos sofreram um acréscimo considerável. Esse aumento nos custos de produção tem um efeito cascata que, inevitavelmente, pode ser repassado para os consumidores finais. Como resultado, os preços dos carros elétricos se tornaram mais altos, o que reduz sua acessibilidade, especialmente em mercados onde o poder de compra é mais restrito. Essa elevação de preços não só afeta os consumidores individuais, mas também pode dificultar os esforços globais para impulsionar a adoção em massa dessa tecnologia sustentável. Além disso, esse aumento nos custos pode retardar o ritmo de inovação e a expansão das fábricas de veículos elétricos, especialmente em mercados emergentes, onde a demanda por carros elétricos poderia crescer rapidamente se os preços fossem mais acessíveis. O impacto das tarifas, portanto, pode não se restringir apenas à indústria automotiva, mas também prejudicar os esforços globais de transição para fontes de energia mais limpas e soluções de transporte sustentável, colocando em risco as metas ambientais e econômicas de longo prazo estabelecidas por diversos países. A China e a indústria de carros elétricos. A China, como um dos maiores e mais avançados produtores de baterias para carros elétricos, desempenha um papel essencial na cadeia de suprimentos global dessa indústria. No entanto, com a China fora das negociações sobre tarifas, a situação pode se tornar ainda mais delicada e agravar as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China, especialmente em relação à produção de veículos elétricos. A China, como potência econômica e tecnológica, tem grande influência sobre os componentes vitais para a fabricação de carros elétricos, sendo responsável pela maior parte da produção de baterias de lítio e outros materiais essenciais. Se a China mantiver sua postura de impor tarifas retaliatórias sobre produtos americanos, isso pode ter um efeito dominó nos custos de produção de carros elétricos nos Estados Unidos.
Um aumento substancial nos custos de importação de componentes essenciais, como baterias e outros sistemas de propulsão, pode elevar os preços dos veículos elétricos produzidos nos Estados Unidos. Isso, por sua vez, prejudicaria a competitividade dos fabricantes americanos no mercado global, especialmente em um momento em que o setor automotivo está altamente globalizado e as economias de escala desempenham um papel crítico. Com os preços mais altos dos carros elétricos fabricados nos Estados Unidos, os consumidores poderiam se voltar para alternativas mais acessíveis de outros países, como os produzidos na União Europeia ou na Ásia, que não enfrentam as mesmas tarifas elevadas sobre componentes essenciais. Isso colocaria os fabricantes de veículos elétricos dos Estados Unidos em desvantagem, comprometendo a expansão do mercado para os carros elétricos e potencialmente atrasando a transição para um futuro mais sustentável no setor automotivo. A falta de uma resolução entre os dois países sobre as tarifas também pode levar a uma maior fragmentação no mercado global, onde os custos de produção e os preços dos veículos elétricos variam significativamente, dificultando a adoção em larga escala dessa tecnologia limpa. Resposta indireta da China e implicações. Em vez de se envolver diretamente em negociações com os Estados Unidos, a China optou por uma abordagem retaliatória, impondo novas tarifas sobre produtos americanos. Essa resposta tem o potencial de prejudicar a exportação de carros elétricos fabricados nos Estados Unidos para o mercado chinês, que é um dos maiores e mais lucrativos mercados globais para veículos elétricos. A China tem investido pesadamente no desenvolvimento de sua própria indústria de carros elétricos, tornando-se um centro importante de consumo e produção para essa tecnologia, o que torna sua decisão de aumentar as tarifas um desafio significativo para os fabricantes americanos. Além disso, essa relação tensa pode ter impactos negativos na colaboração entre empresas americanas e chinesas no setor de veículos elétricos. Historicamente, muitas empresas dos dois países têm trabalhado juntas no desenvolvimento de tecnologias-chave, como baterias de lítio de alta performance, sistemas de carregamento e inovações em design e eficiência de veículos. O aumento das tarifas e o estreitamento da cooperação podem dificultar a troca de conhecimento e acesso a tecnologias essenciais, o que, por sua vez, pode retardar o ritmo de inovação na indústria. O impacto dessa desaceleração na colaboração bilateral pode ser ainda mais crítico no contexto da competição global, pois outras nações, como os países da União Europeia e outras potências asiáticas, estão intensificando seus esforços para liderar o desenvolvimento de soluções sustentáveis para carros elétricos. A redução da cooperação entre as duas maiores economias do mundo pode enfraquecer a competitividade global das empresas envolvidas, diminuindo a capacidade de enfrentar os desafios de inovação e aumentando os custos de desenvolvimento e produção. Essa situação pode, portanto, afetar negativamente o avanço da indústria de veículos elétricos em uma escala global, dificultando a implementação de soluções eficientes e acessíveis para a transição para o transporte sustentável. O cenário atual, marcado pela falta de entendimento e pela intensificação das tarifas, coloca em risco o progresso necessário para alcançar metas ambientais e econômicas cruciais para o futuro da mobilidade sustentável. Reação dos Estados Unidos e adiamento das tarifas. Em uma tentativa de mitigar as tensões comerciais, o governo dos Estados Unidos recuou ao adiar a implementação de tarifas sobre uma série de produtos, incluindo smartphones, tablets e computadores. Contudo, essa ação, embora tenha aliviado temporariamente as pressões sobre determinados setores, não resultou em avanços significativos nas negociações com a China. Esse retrocesso na estratégia tarifária pode ser interpretado como uma indicação de fraqueza na política comercial dos Estados Unidos, uma vez que não houve uma solução concreta para os desafios econômicos e comerciais com a China. Esse cenário de incerteza tem implicações diretas para a indústria de veículos elétricos, particularmente no que diz respeito à confiança dos investidores. A falta de progressos nas negociações e a instabilidade das tarifas podem gerar um ambiente de insegurança, levando os investidores a adotar uma postura mais cautelosa. A incerteza sobre os custos futuros e as condições de comércio pode afetar negativamente o fluxo de investimentos essenciais para a inovação e expansão do setor de carros elétricos, um campo que depende fortemente de financiamentos para pesquisa, desenvolvimento e implementação de novas tecnologias. Além disso, essa instabilidade pode prejudicar a competitividade das empresas americanas no mercado global de veículos elétricos. Com o aumento das tarifas e a falta de uma abordagem clara e consistente para lidar com as questões comerciais, os fabricantes de carros elétricos dos Estados Unidos podem enfrentar custos mais elevados, tornando seus produtos menos competitivos em comparação com os de outros países que não enfrentam as mesmas barreiras tarifárias. Isso poderia desacelerar o crescimento do setor nos Estados Unidos e diminuir as perspectivas de liderança no mercado global de veículos elétricos, comprometendo os objetivos de sustentabilidade e inovação a longo prazo. Análise de impacto no mercado automotivo global.
O impasse comercial entre os Estados Unidos e a China tem o potencial de gerar repercussões significativas para o mercado automotivo global, especialmente no que diz respeito à indústria de carros elétricos. Com o aumento das tarifas sobre componentes essenciais, como baterias, motores elétricos e outros sistemas de propulsão, os custos de produção desses veículos se elevam consideravelmente. Isso resulta não apenas em preços mais altos para os consumidores, mas também em margens de lucro mais apertadas para os fabricantes de carros elétricos, especialmente para aqueles localizados nos Estados Unidos, que dependem em grande parte desses componentes importados da China. A falta de diálogo efetivo entre os dois países e o agravamento das tarifas pode ter um impacto negativo em um dos principais objetivos globais da indústria automotiva: a transição para veículos elétricos. O aumento dos custos de produção pode desencorajar os consumidores a adotarem os carros elétricos, tornando-os menos acessíveis, o que pode desacelerar o ritmo dessa transição crucial. Isso é particularmente relevante em um momento em que diversos países estão estabelecendo metas agressivas para reduzir as emissões de carbono e acelerar a adoção de tecnologias mais limpas no setor de transporte. Esse cenário de incerteza também pode dificultar o cumprimento das metas de sustentabilidade e reduzir o impacto positivo que a indústria de carros elétricos poderia ter no meio ambiente. Se os custos de produção aumentarem a ponto de tornar os carros elétricos menos competitivos em comparação com os modelos de combustão interna, a transição para uma economia de baixo carbono poderá ser retardada, adiando os avanços necessários para reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa. Além disso, o impasse pode comprometer a competitividade global do setor automotivo. Empresas que não conseguem adaptar suas operações às novas realidades tarifárias podem ver suas posições no mercado enfraquecidas, especialmente mercados emergentes que buscam alternativas mais acessíveis de transporte sustentável. A falta de uma resolução no impasse comercial entre os Estados Unidos e a China pode, assim, prejudicar não apenas a indústria automotiva, mas também os esforços globais para promover uma economia mais verde e sustentável no futuro. O contexto diplomático e as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos têm gerado tensões e incertezas no mercado global, especialmente na indústria automotiva e de carros elétricos. As tarifas sobre componentes essenciais, como baterias e motores elétricos, aumentaram os custos de produção, tornando os carros elétricos mais caros e menos acessíveis, o que pode retardar a adoção dessas tecnologias sustentáveis. A falta de cooperação efetiva entre os Estados Unidos e a China agravou a situação, afetando a competitividade global do setor. O que acontecerá com as relações comerciais entre os dois países nos próximos anos? Será possível encontrar uma solução que beneficie ambas as partes e favoreça a indústria de carros elétricos? Como a transição para o mercado automotivo mais sustentável será impactada por esses desafios econômicos e políticos? E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.